Boa noite, pessoal, tudo bem? Fábio Visioli no ar mais uma vez, e aqui nessa noite agora eu estou gravando para vocês uma descoberta minha, muito feliz, sobre um teórico, né, do desenvolvimento humano, muito conhecido de nós todos aí, professores, pedagogos, psicólogos, né, que é nosso amigo Piaget. Né? Então aqui tem um artigo da Unicamp, né, aqui sobre desenvolvimento humano na teoria de Piaget. É um resumo básico, tá? E aqui tá falando, por exemplo, aqui tem o endereço, né, unicamp.br, né, /IEL, e assim vai. E esse artigo ele é muito interessante porque ele traz, de fato, um compêndio, né, geral de toda a obra piagetiana, né? Ele é bem simples, bem fácil de ler, não é nada muito complicado. E eu queria chamar a atenção né, sobre um quadro que eu encontrei aqui nesse artigo, que é muito legal, que ele está falando então do processo de assimilação, acomodação e equilibração, né? Então, o ambiente gerando um desequilíbrio que gera uma assimilação, né? Essa assimilação, esse processo de assimilação, ele é um processo que o sujeito, com a estrutura cognitiva que ele tem, que ele possui, tenta se adaptar ao meio. Essa estrutura cognitiva, ela sofre, então, alguma modificação, e aí, portanto, gera o processo de acomodação, né? A acomodação é a mudança da estrutura cognitiva do sujeito face aí a um processo de assimilação anterior, né? E isso, né, então, gera uma equilibração que aqui no artigo eles estão chamando de equilibração majorante, né? É interessante pensar que essa equilibração ela não é permanente, dado que o ambiente, né, ou uma situação vai gerar aí um novo desequilíbrio que vai desencadear um novo esforço adaptativo, uma nova assimilação, e a assimilação vai gerar uma nova mudança na estrutura cognitiva do indivíduo, e isso vai gerar uma nova acomodação que, por consequência, vai gerar uma nova equilibração. Nesse sentido, né, é muito legal pensar que a pessoa sempre está numa crescente e em um desenvolvimento contínuo, né? O desenvolvimento sempre é continuado, né? E aí, cabe a gente também pensar um pouquinho sobre o papel do professor, né? O que é o professor nesse processo, né? O professor é aquele sujeito que, de certa forma, respeitando as fases de desenvolvimento da criança, do jovem, né? Ele desequilibra o aluno. Né? Ele gera desafios, ele gera reflexão, ele gera, então, portanto, desequilíbrio, né? Que em um dado momento vai gerar um esforço de adaptação, então, portanto, assimilação e, por consequência, uma acomodação e, por consequente, uma equilibração. Né? É legal ainda lembrar que no próprio artigo tem aqui as fases do desenvolvimento humano, e ele está muito bem claro, né? Mas só para lembrar, sensório motor, que vai até de 0 a 2 anos, o pré-operatório, que está falando da função da linguagem, né? Então, o aparecimento da linguagem, que é muito interessante, né? Que é de 2 a 7 anos. As operações concretas, onde o sujeito consegue fazer operações, mas desde que auxiliado por alguma coisa externa. Então, 4 dedos, mais 2 dedos, quantos dedos eu tenho? Aí a criança fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dedos. As operações formais, né, que aí já existe uma capacidade de abstração maior, né, e, portanto, são crianças mais velhas, de 11, 12 anos em diante, e aí vem aquela questão do adolescente, conseguir pensar, ter um pensamento mais abstrato e etc, né? Então, aqui ele está descrevendo cada fase, né? Ó, Piaget usa a expressão da passagem do caos ao cosmos, quer dizer, da desordem para algo organizado, né? Ó, o que marca a passagem do período sensório-motor para o pré-operatório é o aparecimento da função simbólica ou semiótica, né? Ou seja, a emergência da linguagem. Então, ele está falando disso. Olha aqui, da operação concreta. Nesse período, o concentrismo intelectual e social, né? Está falando também um pouquinho disso. Né? E, por fim, ele vai falar nessa fase da criança, ampliando as capacidades conquistadas em fase anterior, né? Já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais
abstratos. Então, pensamento abstrato está aí colocado, né? É um artigo super interessante, tá? Ainda sobre a fase de acomodação, assimilação. Então, olha aqui, a assimilação consiste na tentativa do indivíduo em solucionar determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui, né? A acomodação, por sua vez, consiste na capacidade de modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto de conhecimento. Muito legal, né? E esse artigo aqui é da Márcia Regina Terra, tá? Aqui tem o e-mail dela, né? É nesse artigo. Ele está nesse endereço de internet aqui que eu grafei em azul. E fica a dica aí pra galera que vai se encontrar comigo aí futuramente, né? Pra dar uma olhada nesse artigo, ver esse pequeno artigo à luz aí das novas diretrizes. A BNCC é um grande desafio para alguns dos profissionais de educação, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, né? É interessante a gente pensar nisso e não se furtar também, né? De ler os clássicos e começar a olhar tanto as novas tendências, olhar também aí as novas regulamentações, né? Olhar os parâmetros curriculares, o Referencial Nacional para a Educação Infantil, a própria LDB, né? Olhar a Base Nacional Comum Curricular, à luz desses teóricos, para que a gente possa, então, envolver em nosso dia a dia, né? Uma teoria, estar lastreado numa prática também muito bem aí refletida, né? E a gente está, então, contribuindo aí sempre para que vocês possam, né, junto comigo também, fazer essa reflexão, né, do que tem aí da literatura clássica da pedagogia, né, da psicologia do desenvolvimento humano, frente aí aos novos desafios do século XXI. E aí eu estou usando, como sempre, uma ferramenta que é o Screen Recorder, né? Screencast Recorder. É uma ferramenta que faz gravação de vídeos e eu vou postar esse vídeo no nosso canal do YouTube para que vocês possam acessar livremente. Leiam o artigo, eu acho que ele é um artigo muito interessante, é um artigo curto e qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, tanto pelo meu blog ou pelo canal do YouTube. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até! Obrigado!